Olá, tudo bom? Eu sou o Sandro e na aula de hoje nós vamos continuar falando sobre a função exponencial. Nas aulas anteriores nós gravamos alguns lemas e nessa aula não será diferente. Gravaremos o lema 4. Com o lema 4 e os outros lemas gravados anteriormente, nós vamos conseguir aproveitar a definição de função exponencial que já foi feita e concluir todas as propriedades que envolvem a função exponencial para que a gente tenha um estudo um pouco mais profundo dessa função. Bom, vamos lá ler o lema 4 juntos. O lema 4 diz o seguinte: se eu tiver um número b, que a gente chama de base, um número real, esse número base maior que 1 e alfa, um número que pertence ao conjunto dos números que são reais, mas não são racionais. Ora, a gente já sabe que números que são reais e não são racionais são números irracionais. Muito bem. B elevado a alfa maior que 1, se e somente se alfa for maior que 0. Coloquei aqui a versão análoga desse lema, quando a base é o número que está compreendido entre 0 e 1. Então está aqui, ó. Se a base B for um número compreendido entre 0 e 1, olha o que nós temos. B elevado a alfa maior que 1, se e só se o alfa for menor que 0. Como é que a gente vai fazer? A gente vai dividir essa demonstração em duas partes, a parte 1 e a parte 2. Vamos fazer a demonstração desse caso que está em branco, porque o caso em azul, ou seja, quando a base é o número que está entre 0 e 1, é uma versão análoga e fica como um bom exercício para ver se você está com um entendimento interessante acerca dessa nossa demonstração. Vamos lá. A primeira parte é a seguinte: alfa maior que 0 implica b elevado a alfa maior que 1. Para demonstrar isso, a gente vai pegar o seguinte: se eu tenho alfa, um número irracional, eu consigo escolher dois racionais, R e S, de modo que o alfa está compreendido nesse intervalo que é limitado aqui pelo R e pelo S. Vou escolher também esses dois racionais positivos. Então, está aqui. O alfa é um irracional que está entre dois racionais positivos. O que nós vamos fazer? Vamos recorrer aos lemas anteriores. Então, pelo lema 2. O que dizia o lema 2? O lema 2 diz o seguinte, ó. Se você tem a base B, um número maior que 1, o meu R maior que 0 e o S também maior que 0, B elevado a R é maior que 1 e B elevado a S também é maior que 1. Na aula anterior, nós vimos o lema 3. Então, pelo lema 3, o que eu tenho? Quando a base é o número maior que 1 e o R é menor que o S, ó, temos então, pelo lema 3, B elevado a R menor que B elevado a S. Agora, nós definimos o que era potenciação quando o número era um número irracional. Isso está gravado. Nós vimos já na aula anterior. Então, vamos juntar o que eu tenho aqui no lema 2 com o que eu tenho no lema 1. O meu alfa é um número que está entre R e S. B elevado a R maior que 1, B elevado a S maior que 1. B elevado a R menor que B elevado a S, pela definição que nós vimos de potenciação, nos permite escrever aqui B elevado a alfa é maior que B elevado a R e, por outra vez, é menor que B elevado a S. Só que eu sei que B elevado a R é maior que 1 e B elevado a S também é maior que 1. Então, eu concluo que o meu expoente
maior que zero implica que b elevado a alfa é maior que 1. Isso que está escrito aqui pode ser visto assim. Então, a primeira parte está feita. Nós vamos fazer agora a segunda parte dessa nossa demonstração. Bom, vamos então fazer a segunda parte do lema 4. A segunda parte diz o seguinte: b elevado a alfa maior que 1 implica o alfa maior que zero. Para fazer essa demonstração, a gente vai usar um recurso que a gente já usou, que chama contrapositiva. Só para lembrar, o que é isso? Bom, P implica que, se e só se, não que implica não P. Então, ao invés de provar que b elevado a alfa maior que 1 implica o alfa maior que zero, a gente vai provar que o alfa menor que ou igual a zero implica um b elevado a alfa menor que ou igual a 1. Para fazer essa demonstração, eu vou abrir essa parte aqui em dois casos. Um caso quando o alfa é zero. Quando o alfa é zero, o b elevado a alfa é 1 pela definição que nós temos de potência com expoente irracional. Mas olha só, vamos parar. O expoente é um número irracional e o alfa, que é o expoente, eu coloco igual a zero. Mas zero não é um número irracional. Então, esse caso aqui, ó, pra gente, nem vai existir dentro desse lema quando a gente está olhando para o alfa, um número irracional. Então, vamos ficar agora atentos ao caso quando o alfa é um número negativo, um irracional negativo. Bom, o que eu sei é que quando o alfa é um número irracional negativo, o simétrico dele é um número irracional positivo. Agora a gente vai lembrar um pouquinho da parte 1 que a gente acabou de provar. Então, pela parte 1, olha o que eu tenho. O menos alfa é um número irracional positivo. O b que eu estou procurando é um número real e é maior que 1. Então, eu concluo que b elevado a menos alfa vai ser um número maior que 1. Ora, se eu tomar agora um b elevado a alfa, que eu sei que vai ser um número maior que zero, e multiplicar os dois membros da minha desigualdade por b elevado a alfa, olha o que eu tenho. b elevado a menos alfa vezes b elevado a alfa maior que, uma vez, b elevado a alfa. Usando as propriedades que nós sabemos, aqui eu tenho b elevado a zero maior que b elevado a alfa. Só que eu sei que b elevado a zero é 1 e 1 é maior, só para corrigir aqui é b elevado a alfa, 1 maior que b elevado a alfa. Falar que 1 é maior que b elevado a alfa é o mesmo que dizer que b elevado a alfa é menor que 1. E com isso, a gente provou a segunda parte do nosso lema 4. Pegamos um alfa igual a zero, ou um alfa negativo, e concluímos que o b elevado a alfa ou era 1, ou era menor que 1. Bom, na nossa próxima aula, a gente termina essa parte teórica da função exponencial, apresentando mais algumas propriedades e fazendo as suas demonstrações. Um abraço, até a próxima.